compra de um imóvel novo, né, ele potencializa o seu resultado e te traz tranquilidade no investimento, porque você não vai ter problemas com esse imóvel. Ele é um imóvel que está novo, então ele vai ter menos manutenção, e quando tem manutenção, ainda boa parte ainda tem cobertura aí de garantia da construtora, né? Então, é um imóvel que você tem mais previsibilidade, maior valorização pelas características que a gente colocou, e você ainda vai ter assim resultado muito mais certo, e no outro caminho que a gente comentou antes, galinha morta, o risco é enorme, enorme. Ou seja, assim, dependendo do que for, mas tem vistoria, tem isso, aquilo, cara, tem algumas coisas que não consegue pegar em vistoria. Então é importantíssimo você fazer um investimento seguro e rentável. Você já está investindo fora do seu país, né? É importante você investir numa coisa que é segura, né? E você tem o seu trabalho, você tem a sua empresa, né? Coisas que vão tomar a sua atenção, né? Esse investimento, ele tem que ser um investimento que te deixe tranquilo. Não é um investimento que ele vai demandar dor de cabeça, né? Então, por isso, com os nossos clientes, a gente sempre ajuda a fazer um investimento que vai deixar eles tranquilos, né? Que eles vão aproveitar só o lado bom, que é a valorização, a rentabilidade e a utilização, né? Na hora que eles vão passar momentos ali especiais com a família, né? Então, a gente trabalha visando essa tranquilidade, né? Acho que esse é um ponto que eu vou ter que reforçar, inclusive. Quem investe de uma forma correta, ele não tem trabalho, ele tem resultado. Exato. Né? Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a escolha do imóvel, vai colocar ele para fazer... se você quiser colocar ele para fazer locação e gerar renda, ele vai gerar renda, e você vai olhar só dinheiro entrando e saindo e uma pessoa administrando bem esse imóvel seu. Então, você não vai ter uma questão de... não trabalho, é realmente um investimento. Né? Então, invista correto, escolha o imóvel correto, não busque galinha morta, e você vai ter um investimento real, seguro e rentável. É isso aí. E aí, então, vamos para o próximo. Agora é a sua vez, Denis. Qual que é o terceiro erro? Ela jogou para mim, era para ela responder o seu negócio. Vamos lá. O terceiro erro é comprar imóvel na pessoa física. Chega lá e comprar no seu próprio nome. Algumas pessoas chegam na dúvida de comprar. Eu compro na pessoa física, compro na pessoa jurídica, eu vou fazer o financiamento na pessoa física ou na pessoa jurídica. O que é importante você pensar? Esse financiamento vai ser feito nos Estados Unidos. Se você fizer financiamento, se você fizer compra à vista, seja o que for, faça numa pessoa jurídica, abra uma empresa nos Estados Unidos. É simples, é rápido, né? Normalmente é uma LLC. É uma empresa que você abre em 15 dias, Sim. Não gera custos significativos e reduz os impostos e ajuda muito no processo sucessório. Um detalhe super importante é o seguinte: a gente, nesse processo, né? Poxa, mas como é que eu abro a empresa? Como é que eu faço todo esse processo? É um processo complicado? Com a gente aqui, a gente faz dá todo esse suporte para você abrir a empresa, fazer o envio de dinheiro, para fazer abertura de conta corrente. Então, todos esses processos que são básicos para você aqui no Brasil, né, a gente te dá todo esse suporte para fazer isso nos Estados Unidos com tranquilidade, sem você precisar se deslocar aos Estados Unidos. A gente dá todo o suporte para você fazer essa abertura de conta corrente, de empresa, para que você fazer o financiamento. Toda essa cadeia de apoio do investimento inteiro, a gente está aqui, nossa equipe está aqui disposta para te ajudar e podemos te ajudar em todos os passos. Agora, o quarto erro, minha excelentíssima vai responder aqui. Qual é o quarto erro que você vai trazer aqui? O quarto erro é você escolher a localização pelo hype. Né? Por exemplo, você... porque eu quero investir numa casa de férias que eu vou continuar morando no Brasil, tenho minha empresa e na hora que eu tiver de férias eu vou passar com a minha família em Orlando, né? E quando eu não tiver, eu vou colocar essa casa para alugar. E aí meu primo mora em Dr. Phillips e é uma área excelente, eu quero lá, né? Dr. Phillips é uma área residencial, é uma área excelente se você quer um imóvel para você morar. Mas é um imóvel para investimento, um imóvel de férias? Não é a área para você comprar seu imóvel. É um imóvel de investimento que você vai colocar lá, vai ser um puramente investimento. Eu vou colocar para alugar para outra pessoa morar e eu quero um aluguel mensal.
não é uma área onde você vai ter um melhor equilíbrio entre valor investido e valor de locação. É uma área excelente para quem vai morar, uma área de alto padrão, uma área que você vai pagar um valor alto nos imóveis e nem sempre você tem um bom equilíbrio entre valor investido e valor de locação. Se é um lugar para você morar, ótimo, mas se é um lugar para investir, de repente lá você não vai ter o melhor equilíbrio financeiro. E aí você tem várias áreas assim, né, Denis? Diz outras, o Indermir, né? O Intergarden, né? Exato, áreas que são excelentes para a pessoa morar, que são áreas maravilhosas, mas de repente, se o seu objetivo é investimento, você tem que analisar talvez algumas áreas que estão crescendo. Por exemplo, para um aluguel residencial, hoje a gente tem Davenport, Apópica, né? Você tem outras áreas que elas têm um melhor equilíbrio entre o valor investido e o valor que você vai receber de aluguel, né? E pensando em casas de férias, você... Sem falar na valorização, que são áreas que estão em crescimento e na valorização, né? Exato. Fala um pouco da valorização. Mas assim, o que é importante nesse tudo? Você tem que ter um equilíbrio, né, no processo de financiamento, num processo de investimento aqui, o que você tem que pensar no seu objetivo. Se o seu objetivo é só usufruir, aí que nem você já falou, Dr. Phillips, né? O Indermir, o Intergarden. Que é qualidade de vida. Se você pensa em investir com algo que você vai querer ter retorno, não é o melhor local, porque você tem que casar uma região que está em desenvolvimento e que te traga retorno de locação. Então, quem está pensando em retorno financeiro, ele tem que pensar nesses dois aspectos principais. Aonde tem demanda para locação e que, ao mesmo tempo, tenha potencial de crescimento. Né? A área está em desenvolvimento, está em crescimento. Dr. Phillips, Windermere são áreas consolidadas, né? Então, é importante você investir em áreas que estão em desenvolvimento, crescendo, somado a que tenha demanda de locação. Porque não adianta também só estar crescendo e não ter a demanda de locação. Você tem que combinar esses dois aspectos. Isso tanto para as casas residenciais quanto para as casas de férias também. E só esclarecendo, não é que a gente está dizendo que a casa em Dr. Phillips ou em Indermir não vai valorizar. Ela vai valorizar. Mas ela vai valorizar no ritmo de mercado. Agora, casas em regiões que estão em pleno crescimento, elas vão valorizar acima do ritmo de mercado. Então, se você está fazendo uma compra que é um investimento, né, você deveria, em tese, né, estar atento a qual investimento é mais rentável. Né? Então, você pode investir num imóvel, mas eu gosto muito de um Intergarden, vou investir num imóvel lá para alugar, tudo bem. Você vai investir, esse imóvel vai valorizar. Só que ele vai valorizar numa média de mercado. Né? Mas se você investir numa área nova, por exemplo, como a Apópica, Davenport, que é uma área, que são áreas que estão crescendo e que ao mesmo tempo são bem localizadas e que ao mesmo tempo têm boa demanda de locação, essas áreas vai ter uma hora que elas vão estar totalmente consolidadas. E nessa hora o seu imóvel ele vai ter valorizado muito.